Vejam só. Folha de São Paulo, a introdução foi longa hoje, né? Folha de São Paulo foi um dos principais veículos que teceu críticas, deu espaço para pessoas, né, questionarem o que foi decidido. Eu acho muito engraçado, mas não sinto pena. Aí você vê, começando por aqui. O Supremo replica conceito do PL das fake news e eleva risco de judicialização contra a imprensa. Uai, mas o PL das fake news não era tão bom? Vocês lembram que a Folha de São Paulo defendia o PL das fake news? Qual o problema? Qual o problema? PL das fake news pra vocês, imunidade pra mim? É isso? Esse era o ponto? É mais uma máscara que cai? Aí tá sim. A decisão do judiciário importou expressão do PL das fake news, que tinha como alvo as plataformas de internet. A medida, na avaliação de especialistas, eleva o risco de judicialização em torno de reportagens, especialmente porque o texto aprovado pelos ministros contém expressões vagas e genéricas. Mestre e doutorando pela Universidade de Sevilha, na área de liberdade de expressão, Marcelo Malheiro Cerqueira também avalia que a equiparação de veículos de imprensa com plataformas não se justifica. Eles queriam ser melhores tratados e agora o consórcio foi rebaixado. Tá no nível do povão. Eles esperavam que na era Lula eles fossem brilhar ainda mais, que se distanciassem ainda mais do cidadão comum, porque eles odeiam o povo. Eles odeiam o povo brasileiro. E agora, foram equiparados. Para ele, a tese divulgada pela corte, além do dever de cuidado, outro texto muito amplo, o que trata de indícios concretos de veracidade dos fatos, é o seguinte: a definição da verdade de um fato nem sempre é unívoca. Em muitos casos, vamos ter fragmentos. Quem vai dizer se a apuração foi suficiente ou não? Na avaliação de Cerqueira, o uso pelo Supremo de termos vagos deve manter o plano atual no julgamento de casos sobre liberdade de expressão pelo país. Sem critérios claros, juízes têm uma ampla margem de subjetividade. Mas não importa, porque eles são os balizadores do Estado democrático de direito. Eles impediram o golpe. Então a gente tem que comemorar. Eu não sei por que o consórcio está tão temeroso. Faz o L. E a raiva deles é o seguinte: na pele das fake news, eles queriam que as plataformas fossem responsabilizadas pelo que as pessoas postam. Gente, para e pensa uma plataforma como Facebook, Instagram, Twitter. Imagina a quantidade de postagens por dia. Como a plataforma pode conseguir lidar com todas? Você já imaginou o Facebook ter mais de 2 bilhões de usuários? Como é que você faz isso? Como é que você conta? Não tem material humano que consiga. Mas eles querem responsabilizar. Agora o consórcio, que tá entrevistando muitas vezes no tete a tete, não, comigo não pode. Não. Vigiar e punir. Vigiar e punir gostoso demais. Aí, o Jota, é um portal do mundo jurídico, bem à esquerda, vamos falar assim. O risco para a imprensa nas mãos do judiciário. Esperamos que o Supremo não crie mecanismos que possam conduzir à autocensura no Brasil. Isso daqui foi antes do julgamento terminar. Olha quem assinava essa nota: Associação de Jornalismo Digital, AJOR, Instituto Palavra Aberta, Instituto Vladimir Herzog, Repórteres Sem Fronteiras. Esses dois últimos, inclusive, principalmente o Sem Fronteiras, o RSF, eles criaram levantamentos para mostrar como o Bolsonaro era um ditador autoritário. Sabe por quê? Porque ele bloqueou pessoas no seu perfil privado no Twitter. Ataques! Ele bloqueou pessoas! Aí agora eu tô vendendo mais isso comigo. Oh, meu Deus, que alegria. Federação Nacional de Jornalistas, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e Associação de Jornalistas de Educação. Aí tá, não chora não. Eu tô torcendo pra ver o primeiro a rodar. O primeiro que vai fazer uma entrevista e vai rodar bonito. Mas bonito. Tem que ter uma força-tarefa pra ficar assistindo todas as entrevistas. Sabe? E começar a botar, sabe? Processo atrás de processo. Sem dó nem piedade. Essa turma procurou muita confusão. E eles encontraram. Aí vem. Entidades vão à OEA após decisão do judiciário sobre punição à imprensa. Coitadinhos, né? Aí agora, porque agora não são os blogueiros. Os blogueiros bolsonaristas podem fazer o que for. Agora é o consórcio. Aí como é um consórcio, vai lá a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e a FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, vão fazer um informe para quem? O relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro José Vaca Villarreal. Agora é um problema. Beleza. Aí só para abrir um parênteses bem rápido, né? Esse pessoal tem síndrome de Estocolmo. A Unesco recebeu um prêmio da NJ de liberdade de imprensa. A Unesco que chamou o Felipe Neto para palestrar, né? Sobre fake news. O Felipe Neto que adora perseguir as pessoas, mas tá lá. Aí foram dar um prêmio pra Unesco, né? A grande Unesco. Vamos voltar. Aí você vê o Pondé. Fez o L com força. Aí ontem de manhã cedo, vixe Maria, já tava com a careca fritando. Lá vem o tirada filósofo. No Brasil agora, a censura emana do poder judiciário. O cidadão, o profissional, uma instituição podem ser punidos e censurados ao sabor das vontades dos agentes do maior poder da República. Judiciário? É mesmo? Rapaz! Você viu? Acho que o Pondé está agindo em prol da desestabilização do Estado Democrático de Direito, um antidemocrata. Será que vão processar o Pondé por isso? Bota ele em algum inquérito? Eu não sentirei pena. Aí ele volta de noite, 10h30 da noite. Pra quem tiver alguma dúvida, sim, há censura no Brasil. É mesmo. Ela atua de dentro do Estado de Direito pelas mãos do Poder Judiciário e tem as bênçãos de muitos intelectuais, jornalistas, acadêmicos e juristas. Isso sim é ataque à democracia. Aí,
Pondé deve ter recebido alguma ligação, né? Ó, senhor, Pondé. Ou então ele deve ter pensado, eita, rapaz, tô criticando demais, hein? Tenho que fazer aqui uma meia-culpa, senão eu não vou mais ser chamado pra ir da Globo, eu não vou ganhar espaço no consórcio. O Pondé precisa disso, né? Ele quer uma boquinha. Ele quer uma boquinha do Beautiful People, poder ir nos eventos, ser bem tratado, né? Ganhar um selinho, algum certificado aí que só os magnânimos têm, os iluminados brasileiros. Aí ele volta pra fazer aquela meia-culpa, né? Olha, após fazer um papel importante em favor do Estado Democrático de Direito nos últimos anos, o judiciário abre espaço pra censura no Brasil e fere a liberdade de imprensa. Mas ele tem que lembrar, né? Que nos últimos anos, ele tem que deixar claro, ó, eu critiquei, mas eu reconheço que foi importante pra derrotar o golpismo, derrotar o bolsonarismo. Parabéns, Pondé. Parabéns, pagou esse seu pedágio. Espero que o consórcio lembre disso e veja que você age de forma similar a um verme. Mas vamos continuar. Aí um colunista da Folha, que também é advogado criminal e que presidiu a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos de 2001 a 2004, chamado Luiz Francisco Carvalho Filho, escreveu um dos textos mais duros em relação a este evento. Nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o judiciário ao decidir sobre entrevistas. A tese dos ministros sobre punição à imprensa faz inversão absoluta de valores. E eu já falei, eu adoro ler os comentários da Folha de São Paulo. A Globo não tem comentário. O Estadão também não tem. A Folha tem. E só quem assina na Globo são os petistas. E eu falo assim, eu não quero saber o que o jornalista pensa. O jornalista não sabe de nada. Eu prefiro me informar pelos petistas. E aí eu fui ler as respostas. O que é que vocês acham que os petistas acharam desta decisão? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Se eu tivesse que estar, por que o petista, será que o petista defendeu? Será que o petista tá achando que é certo, achando que tá errado, que pode ser aplicado contra ele? Vamos ver? Separei alguns. Pra não falar, pegou a exceção. Não, vou pegar aqui vários comentários. A gente chega lá. Vou apertar o botão de voltar. Primeiro deles. Beatriz R. Álvares. Notícias falsas e difamatórias, quando publicadas, podem liquidar com a reputação de pessoas. Como confundir liberdade de expressão com a divulgação deste tipo de notícia? O que leva a Folha a ficar tão enfurecida quando o judiciário tenta impor limites à divulgação pela imprensa de notícias falsas? Na ditadura, o que era censurado era a divulgação de notícias reais. Tá vendo aí? O petista saiu em defesa da decisão e chama basicamente a Folha de golpista. Adenilson Penelli. 2 comentários dele. É um escândalo um jornal como a Folha, que sofreu tanto na ditadura, publicar este artigo? Corporativismo tem limite? Ou vocês querem carta branca pra mentir e enganar o público? Aí volta o petista. Creio que o colunista está brincando com a amnésia? Ou ainda querendo enganar o eleitor? Ou comparação é descabida e ofensiva? Haja visto o tamanho e a intensidade da censura durante o regime militar. Esqueceu que muitas vezes publicaram receitas como protestos contra artigos censurados. Esse daqui deve nunca ter aberto um jornal pra dar uma olhada. Nunca deve ter aberto um jornal pra dar uma olhada. Pra tá falando uma porcaria dessa. TV, rádio, revista, propaganda, música, livros escolares, novelas, romance, tudo era censurado. Veículo de imprensa, como por exemplo a Jovem Pan, né, JP, deveria ter sido exemplarmente punida. Vigiar e punir. Gostoso demais? Gostoso demais? Eita, que petista é vingativo. Valdir Teixeira da Silva. Essa gritaria toda é muito por corporativismo da mídia. É isso aí, petista. É isso aí. É outro petista. Antônio Pinto. Se a entrevista tem indícios de falsidade e crime, é justo. Eles não conseguem entender, gente. O pior, assim, esse daqui não são aqueles petistas espertos que estão defendendo uma tese como time de interesse. Eles realmente acham que o que está sendo colocado na mesa é para defender a verdade. O pior é isso. Este é o nível intelectual dos brasileiros. Esta é a turma que defende o Paulo Freire. E aí você entende por que o povo defende o Lula. Eles não conseguem entender o problema que está diante deles. Eles não conseguem. Eles não conseguem entender a subjetividade. Eles não conseguem entender que mesmo a verdade pode ser tratada como uma mentira. Eles acham que não, eles acham que a justiça é justa o tempo inteiro. Eles não conseguem entender. Petista não tem jeito. Wilson Rossi. O que jornais e jornalistas querem é se isentar de qualquer responsabilidade. Pode tudo. Achincalhar e humilhar, inventar e mentir. Não consegue entender. É o petista padrão. Francisco Eduardo de Carvalho Viola. Observe, ilustre passageiro, que aqui só protestam contra o judiciário, os arruaceiros da direita que já votaram no Bozo. A tese do doutor Carvalho é legítima, mas é tese, filosofia, discussão para utilitarismo e consequencialismo. Enquanto isso, os arruaceiros continuam mentindo em nome da verdade e da democracia, mas na porta de quartel pedem golpe. Ele acredita no que ele escreve. Esse é o petismo. Isso é o petismo. Isso é o petismo. Porque o Brasil não dá certo, né? É o petismo. E essa mentalidade, como foi formada? Assiste na Rede Globo. Tadeu Dias. Ora, o mínimo de checagem com o que vai ser dito para milhões de pessoas não tem nada de cerceamento. Boa decisão. Principalmente nesse vale tudo que se tornaram os meios de comunicação. Eles não conseguem entender. O cara às vezes tem uma denúncia para fazer, o cara faz a denúncia, às vezes a denúncia tem um fio, tem um início, às vezes requer mais. O cara processa, cai na mão, dependendo do juiz, e alopra. E o pior é que essa turma, eles acham que é porque tem um complô contra o Lula. Eles não conseguem pensar, por exemplo, no impacto que uma decisão dessa pode ter no interior do Brasil, no município pequeno. Às vezes o cara tem uma coisa pra revelar sobre o prefeito, sobre a prefeitura, que já é complicado, mesmo o cara tendo muita coisa. Imagina agora. Imagina agora.
Eles não conseguem pensar. Esses são os petistas. Aí tem mais, só pra terminar aqui, né? Eu trouxe vários, pra você ver qual o padrão, a qualidade de quem assiste de ler a Folha de São Paulo. Mais um motivo, se você conhece alguém, peça pra cancelar a assinatura. Isso é o que faz a Folha de São Paulo com o cérebro de quem assina. Se você assina a Folha de São Paulo, você fica burro igual essas pessoas. Rive Espaços. Empresas de comunicação são concessões públicas. Desnecessário argumentar mais sobre a correta e necessária da Suprema Corte. Eu não sabia que um jornal era uma concessão pública. Eu achava que um jornal você podia abrir. Mas é assim que pensa um petista. Lorena Pardelhas. Creio que quem escreveu o artigo, Dabi, né, sei lá, sabe bem que não há nada de censura, nada. É uma decisão judiciária que há muito a sociedade esperava. Nos últimos anos, a mentira desmedida espalhou-se pelo país. Oh, meu Deus. Joacimar Bruno dos Santos. O Supremo tá certo. Imprensa espalhando mentiras consertadas. E para fechar com o Antônio João. Em tempos de fake news generalizada e impotência do cidadão sobre a correta informação, a grande imprensa quer se furtar ao parâmetro mais elementar de se responsabilizar pelo que está informado. Quem decide sobre provas é o juiz. Este é o locus da solução de divergência. Isto está posto para todo cidadão, que seja também para a imprensa. Eles não conseguem entender o que está acontecendo. Aí, quem vem compartilhar o texto da Folha de São Paulo? Vera Magalhães. Também conhecida como Vigiar e Punir Gostoso Demais. Ai, que delícia! A gente vai voltar a falar dela. Já. Ela tá questionando aí se alguém falar alguma coisa no Roda Viva, ao vivo. Será que vão processar a Vera? Tomara que sim. Pô, mas vamos torcer. Mas calma. Eu tô me empolgando porque esse pessoal adora perseguir. Mas nossa senhora! E aí teve um caso muito estranho, mesmo. A Vera Magalhães tá, sei lá, tá na Roda Viva, na TV Cultura. Se bem que ela também tá na CBN, se bem que ela também escreve no Jornal Globo, vez ou outra. Que é estranho. E por que eu digo isso? Porque a Malu Gaspar, que também escreve no Globo, e a Malu Gaspar tem uma coluna dela, né? Pô, tá os bastidores da política, não é um jornalista estagiário, né? Orelha seca. Tem uma coisa, Malu Gaspar, leia a coluna dela. E ela também coloca lá nota. Minha ditadura foi tão ambiciosa. E qual é o ponto? O jornal O Globo publicou um editorial que é em nome do Grupo Globo. E vocês podem ver que o título é: Decisão respeita caráter do jornalismo. Ao divulgar acusações falsas, veículo só poderá ser punido se houver má fé. Eles deixam bem claro, foi positiva a decisão. A decisão foi positiva, viu? A Globo gostou. Embora ainda haja dúvida, né, sobre como é que vai ser interpretada, a tese consagra de forma clara e plena a tese consagra de forma clara a plena liberdade de informação e expressão. Então não tem censura. Não tem, a Globo garante o dela. Agora chora. Mas de coração, como eu tô torcendo pra algum jornalista rodar. Por tudo que eles fizeram. Sou ser humano também, né? Tem que chegar neles, não é possível isso. O tanto que essa galera aprontou, não dá em nada. A Globo não vai se pega, de jeito nenhum. Mas a Série B, Série C, uma Veja, né, uma Folha de São Paulo da vida, nossa, tem que tomar na cabeça pra aprender. Por outro lado, é o que eu falei, a Folha foi o jornal que mais gritou contra a decisão. A Folha publicou um editorial. O Estadão também publicou um editorial hoje, mas foi mais fraco, né, do que o da Folha, mas foi um editorial crítico também. Esqueci qual é a manchete, mas foi editorial de hoje de manhã, publicado 3 da manhã de hoje, do dia 1º de dezembro. Mas a Folha de São Paulo publicou no final de ontem, né, início da noite, 8h15 da noite. Capítulo sombrio, né, o editorial que a Folha pensa. Conta a própria história, a corte abre brecha para ataque à liberdade de informação. Aí, só peguei 2 parágrafos. Os pequenos veículos, em particular, sem recursos para manter um departamento jurídico, ficarão à mercê do que juízes entenderão como indício concreto e dever de cuidado. O que é isso? Não sei. Um prejuízo de monta para a liberdade jornalística, sobretudo quando se conhece o grau de promiscuidade entre poderosos país afora, principalmente no interiorzão do Brasil, né? Mesmo a chamada grande mídia, em tese mais capacitada para enfrentar o assédio judicial, poderá vir exercer alguma autocensura, sacrificando a circulação da informação para evitar arbitrariedades.